A gente viu na aula online, presencial, perdão, na sexta-feira, tá? Algumas formas da gente fazer a correção do fator de potência, né? Só que a gente viu aquilo ali de uma forma assim um pouco mais superficial, porque a gente tinha valores de tensão e de corrente, né? A gente não tinha valores de potência. Então a gente vai começar a ver a questão das potências, inserir os valores da potência, que é o que realmente a gente vai utilizar no nosso dia a dia, na nossa vida profissional. Então a gente vai olhar mais a fundo a potência do que a corrente, a resistência que a gente tem visto, tá? A forma é mais ou menos a mesma, tá? De olhar. Aí, qual que é o objetivo principal, né? Eficiência energética, fazer a correção desse fator de potência. Entender o que é potência, entender como que funciona isso. Então, a priori, a primeira coisa que a gente vai fazer é justamente entender o que é as potências, as formas dessas, né? Quais são as potências que a gente vai estudar, tá? E como a gente encontrar a correlação entre elas, tá? Basicamente a gente tem três tipos de potência, tá? A gente tem a nossa potência ativa, né? Que a gente chama de P, né? Dá um nome P para essa potência, P maiúsculo. E a unidade de medida dela, tá? A unidade de medida dela é em watts, é o W, né? Aí a gente tem a potência também a aparente, certo? Essa potência aparente, a gente chama ela de S, tá bom? E a unidade de medida dela é VA, volt ampere, beleza? E a última, não menos importante, é a nossa potência reativa, que a gente dá o nome de Q, tá bom? A unidade dela é volt ampere reativo, VAR, tá bom? E aí a gente comumente, né, como a gente trabalha em potência de graus elevados, né? Então a gente vai chamar de quilowatts, né? kVA e kVAR também, tá? São unidades de medidas diferentes, beleza? Mas enfim, tá bom? São essas três potências aqui, basicamente, que a gente vai trabalhar com elas, tá? Aí o que seria basicamente elas, tá? Olha só. A potência ativa seria justamente aquela potência que realiza o trabalho, aquela potência que consegue transformar uma energia, seja qual for, por exemplo, energia elétrica, no caso, em energia mecânica, né, que entrega no eixo aquela potência ali. É a que realmente realiza o trabalho. A potência aparente é que aquele equipamento ele aparenta ter, tá? O equipamento ele tem uma potência aparente, mas ele não consegue entregar toda ela no final, né, da transformação. E essa potência reativa não é, na verdade, a diferença uma da outra, tá? Ela seria a perda, tá? Dessa energia direcional, digamos assim. Por exemplo, vou citar um exemplo para vocês, né? O motor ele é fabricado para fazer o quê? O motor elétrico. Entregar energia elétrica, transformar energia elétrica em energia mecânica, né? Então, aquela energia que ele absorve elétrica, ele transforma em mecânica, só que uma parte dessa energia é perdida. Não, não é perdida. Ela é transformada, mas em outra energia, não energia mecânica, né? Em energia térmica, por exemplo, efeito Joule. O motor aquece, né? Então, normalmente essa energia ela é transformada em calor, tá? Ela se perde, tá bom? Aí assim, vai depender muito dos tipos de equipamentos. Tem uns que tem uma relação maior de energia reativa do que outros. Isso vai depender muito do rendimento, do fator de potência de cada equipamento e de que forma que ele é fabricado, tá? Então, para a gente entender isso daqui, a gente trabalha com um negocinho que a gente chama triângulo das potências, tá? Que ela é bem interessante. A gente pode dar uma pesquisada mais a fundo sobre eles, tá bom? O triângulo da potência é um triângulo reto, né? Aonde a nossa base, tá? Que é esse cara aqui, a gente vai chamar de P, que é, no caso, a nossa potência ativa, né? P, vou colocar um W aqui, né? Beleza? Aqui nós podemos, a gente vai chamar de S, que é a nossa potência aparente. S, ou S feio.
tá? Que é o nosso volt ampere. E aqui a nossa potência reativa, que é o VAR, volt ampere reativo, tá? E aqui é o nosso famoso ângulo, né? Aquele ângulo que a gente já estudou, tá? Que esse ângulo aqui, inclusive, aquele ângulo perfeito, perfeito não, né? Mas no limitar ali, é um ângulo de 23 graus, né? A gente viu isso aqui muito nas aulas, que um ângulo de 23 graus da fasagem, a gente consegue ter um fator de potência de 0,92, não é isso? E aí, basicamente, as fórmulas que a gente tem aqui para encontrar, né? Depois desse ângulo aqui a gente vê mais à frente, tá? Quais seriam essas fórmulas que a gente tem para tratar das potências, tá? Uma das mais simples que a gente vai ter, que a gente vai olhar, inclusive, falando de circuitos monofásicos, por exemplo, a gente tem aqui a potência igual a tensão vezes corrente, né? Aí agora, o que acontece? Esse valor aqui, na verdade, ele é acrescido de cosseno do ângulo, que nada mais é do que o fator de potência, tá? Então, a verdade é que a potência aqui no caso, que é a potência ativa, né? Seria o quê? Tensão vezes corrente vezes fator de potência, que nada mais do que é? SV aqui, ó, olha só, V A de corrente, não é isso? Tensão e corrente, VA. O que é VA? Potência aparente, vezes o cosseno do ângulo, que nada mais é que o fator de potência, né? Que seria isso aqui o nosso fator de potência. A gente estudou aí que o cosseno desse ângulo, ele é justamente o fator de potência entregue, né? Então seria potência vezes VA, né? Que é potência ativa vezes potência é igual a potência aparente vezes o nosso fator de potência, beleza? Então assim, volt ampere, né? Tensão vezes corrente, tá bom? Então essa é uma das fórmulas mais básicas que a gente vai estudar, tá bom? Uma das, diria aqui, das principais, né? Que é para circuito monofásico. Potência igual a tensão vezes corrente vezes o cosseno do ângulo, que é o fator de potência. Isso justamente para a gente achar a nossa potência ativa, tá? Uma outra que é muito interessante também que a gente utiliza é para achar o fator de potência, que é o fator de potência, que é igual a quem? A gente vai utilizar a energia aparente e a energia ativa. Então a gente, eu vou colocar em watt, tá? Mas muita gente coloca em quilowatts, vai depender da unidade de medida, né? Vezes volt ampere, né? Essa aqui é a potência, no caso aparente, ativa, e a potência aparente, tá? Então, seria essa fórmula aqui, né? Como a gente tinha visto anteriormente, como eu expliquei aqui para vocês, né? Que a potência é ativa pela aparente. Se a gente simplificar essa fórmula, na verdade, ela se transforma nessa daqui, ó. Olha só, tensão vezes a corrente, eu tenho aqui a minha potência ativa, tensão vezes a corrente, a gente vai colocar VA, que é volt ampere, que é a nossa potência aparente, vezes fator de potência, que na verdade é o cosseno do ângulo. Então a gente passa esse cara dividindo, eu vou obter fator de potência igual a potência sobre VA, né? Que seria aqui a potência ativa sobre a potência aparente, tá? Então essa é a fórmula para a gente encontrar o nosso fator de potência. Vou deixar ela aqui, ó, fator de potência é igual a potência ativa sobre a potência aparente, né? Seria o P sobre S, na verdade, né? Isso aqui vai depender da unidade de medida. Como eu falei, normalmente se coloca em quilo, né? Quilowatts, justamente por conta das altas potências, né? E aí, uma outra forma que a gente vai tirar do ângulo aqui, que a gente tem o quê? A hipotenusa ao quadrado é igual aos catetos adjacente ao quadrado mais, né, oposto ao quadrado. Então, olha lá, S ao quadrado, que é a hipotenusa, é igual a P ao quadrado, mais Q ao quadrado. Né? Essa aqui é uma, digamos, uma forma muito básica, tá? Essa aqui a gente vai usar ela bastante também. Ou resumindo ela, a gente tem S é igual a P ao quadrado mais Q ao quadrado, né? Aí assim, a gente consegue brincar bastante com ela. Por exemplo, se eu quiser achar a potência reativa só, eu passo esse P para cá.
né? Aí ele vem negativo, vai ficar Q ao quadrado é igual a S menos P ao quadrado. Isso a gente vai fazer bastante. Isso aqui é para a gente se ambientar como que funciona o nosso sistema, tá? Aí uma outra fórmula que a gente vai usar demais, cara, muito, principalmente para realizar os fatores de correção, tá? Que é qual? Eu vou fazer de preto mesmo, ó. Essa aqui a gente vai usar bastante e os próximos aqui a gente vai usar ela. Fator de potência, tá? Que é, na verdade, para a gente encontrar esse fator de potência, na verdade, a gente às vezes tem até esse dado dele, né? É o cosseno é igual a cosseno. Aí eu abro um parênteses aqui, ó. Essa tangente menos 1, né? Que é aquele arco tangente que a gente sempre calcula, né? Na calculadora, como sempre eu vou dizer, arco tangente ou tangente menos 1, né? VAR, quem que é VAR? Potência reativa, certo? Ou kVAR, vai depender muito do que a gente for encontrar, dividido pela minha potência ativa por quilowatts. Essa fórmula aqui, a gente vai usar muito ela. Vocês lembram daquela constante que 0,42, 44? A gente vai encontrar ela aqui, que a gente fez lá na aula online na sexta-feira, tá? A gente vai encontrar ela aqui, tá bom? Então, isso aqui é o básico das potências, tá? Que é as fórmulas que a gente mais vai utilizar. Então, eu vou fazer alguns exercícios para a gente entender, para a gente começar a fluir mais assim na nossa mente, como encontrar essas potências, tá bom?